Oi, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho hoje sobre como que eu tenho usado os formulários do Google lá no Google Classroom. Então, eu vou abrir aqui para vocês o Google Classroom. Eu abri o institucional, mas tanto faz, pode ser o outro, tá? Vou clicar em atividades, criar, e vou vir na segunda opção, criar atividade com teste. Por que que eu faço isso? Porque ele já vai linkar automaticamente um formulário aqui para mim, tá? Se eu clicar nele, ele já vai abrir para a gente editar e fazer as perguntas, certo? E eu posso nomear esse formulário. Esse nome que eu pus aqui em cima, teste, é o nome que vai aparecer lá no meu Drive. Se eu quiser deixar meu Drive organizadinho, eu faço isso. E aqui eu vou pôr um tema da minha aula, tá? Só para o aluno se identificar. Geralmente, a primeira pergunta, eu solicito o nome e peço, aqui dentro das opções de respostas que a gente tem no formulário, uma resposta curta. Não pode esquecer de deixar ela como obrigatória, tá? Para isso, a gente clica aqui nessa chavezinha aqui. Bom, como que eu insiro perguntas, fotos, textos, vídeos aqui no formulário? Eu vou usar essa guia flutuante aqui. O maisinho é para eu pôr perguntas. Então, eu quero fazer uma pergunta de múltipla escolha. Então, quero fazer uma pergunta sobre, sei lá, Segunda Guerra. O teclado. Cadê o segunda que eu pus lá? E. Aí, eu vou pôr múltipla escolha. E vou pôr as opções que eu quiser aqui. Vocês estão vendo que eu estou inventando qualquer coisa aqui, tá? Lá vocês fazem a pergunta bonitinho. E aí eu ponho as opções quantas eu quiser, tá? As opções da pergunta. Aqui, sempre que eu quero a pergunta obrigatória, eu tenho que clicar. Tem um jeito de deixar isso sempre ativo, no preferências. Tem que clicar aqui, aí vocês escolhem aqui nas preferências. Ele sempre tornar as perguntas obrigatórias e o valor da pontuação para todas as perguntas valendo, por exemplo, 1. Facilita muito, não tem que pôr isso toda hora. Eu deixo o meu também assim. E eu tenho que indicar qual que é a resposta correta aqui do meu formulário, ó. Então, eu vou dar a pontuação, essa pergunta vai valer 1 ponto, e eu quero como resposta essa daqui. Concluído. Olha lá, fica marcado qual que é a minha resposta correta. Ah, não, mas eu não quero fazer um formulário de múltipla escolha, porque os alunos entram, chutam qualquer coisa, não é isso que eu quero um formulário que ele escreva. Tem jeito? Tem. Eu tenho 2 opções para ele escrever. Qual? Eu tenho resposta curta, aí é legal porque a gente pode inserir um tipo de resposta correta, e se o aluno escrever daquele jeito, o Google já corrige sozinho, ou um parágrafo. O parágrafo não tem essa opção, a gente que tem que corrigir, tá? Então, aqui, resposta curta, é o que eu mais uso. Não tem limite de caractere não, viu, gente? Então, eu quero que ele some 2 mais 2, tá? Quando ele entende que a resposta tem que ser uma pergunta, às vezes ele coloca essa validação aqui. Eu não gosto de deixar, eu tiro. Então, vai ser uma resposta curta, eu vou clicar aqui em chave de resposta. Então, qual que é a resposta correta? Ah, a resposta correta é 4. Se o aluno colocar só 4, o Google já vai indicar que o aluno acertou aquela questão. Agora, se ele escreve, por exemplo, resposta 4, se eu não pôr essa opção aqui de resposta 4, o Google não entende. Mas a gente pode corrigir isso manualmente depois, tá? Sempre eu gosto de dar uma olhada nas perguntas que os meninos fizeram abertas. Se a gente coloca parágrafo,
Vou pôr a mesma só para vocês verem, ó. Na hora que eu clicar aqui na chave de resposta, olha lá, ele só deixa eu adicionar um feedback para o menino. Então, quando o menino receber a resposta, ele vai ver lá que a resposta seria 4, mas o Google não corrige, tá? Esse feedback dá para pôr em todas as perguntas. Aí eu concluo, certo? Deixo como obrigatória. Ah, não, mas agora eu quero pôr um texto. É só clicar aqui no texto e escrever lá o que vocês querem. Ah, não, mas eu não gostei, não era aqui. Se era antes da pergunta, eu posso clicar nesses pontinhos, arrastar, ele fica lá antes da pergunta, certo? Se eu, não quero mais, quero tirar, é só clicar aqui no excluir. Ele só. Tem como pôr imagem? Tem. Que imagem de onde? De onde? De várias opções. Você pode pôr uma imagem que está salva no seu computador. Você pode pôr uma imagem da câmera. Você pode pôr de um endereço que alguém te forneceu, que você tenha, do seu Fotos, do seu Google Drive, que já tiver salva, ou você pode pesquisar a imagem na hora. Então, eu quero trabalhar o vírus da Covid-19. Então, eu quero pôr uma imagem dele. Vou escolher essa daqui. Aí a gente vem aqui em inserir. Ele vai aparecer a imagem dele aqui, ó lá. Tá? E eu posso pôr um título aqui em cima. Certo? Ah, mas aqui, ficou aqui, ó, no lugar errado. Quando eu clico em qualquer coisa para ele inserir, ele vai inserir logo após a pergunta que tiver selecionada. Se eu selecionar a última pergunta, ele vai inserir depois dessa. Se tiver selecionado a imagem, ele vai inserir depois da imagem, tá? Isso é uma coisa importante. Por isso que ele também deixa mudar de lugar, ó. Se eu clicar aqui e subir, ele vai subir a minha informação, tá? Tá? Então, se eu cliquei aqui, eu quero pôr um vídeo, porque eu acho importante ele ter o link do vídeo lá dentro do formulário, porque a gente pode pôr lá na atividade também. Então, eu tenho duas opções, ou pesquisar o vídeo aqui, por exemplo, eu quero um vídeo do Centro de Mídia, uma aula, e aí buscar aqui, ponho mais informações, ou eu ponho aqui o URL e eu já coloco direto o endereço do vídeo. Então, eu abri aqui um vídeo de uma aula de história, eu copio o endereço aqui em cima, volto lá, colo, olha lá, ele já vai aparecer aqui embaixo, eu ponho selecionar, e ele vai, eu tenho que rolar para cima, olha lá, ele vai adicionar. Esses 3 pininhos aqui me dá a opção de formatar isso aqui, então eu posso alterar por outro, eu posso remover e eu posso alinhar ele aqui, por exemplo, fica mais bonitinho no meio, então eu quero pôr no meio. Aula de história. Tem o título ali. E são essas opções. Tem mais opções de perguntas. Então, que outras perguntas que eu posso pôr? Eu posso pôr caixa de seleção. Então, na caixa de seleção, é aquela que tem mais de uma correta. Então, eu vou escrever, sei lá. Vou escrever qualquer coisa aqui, gente, porque não me veio nada na cabeça agora, tá? E aí, eu tenho a opção A. Aqui, ó, algumas coisas ele já até põe para mim. É A, B, C, D? Então, eu posso pôr adicionar tudo. Aí ele vai já adicionar essas opções. Ah, não, mas eu tinha que pôr mais. É só escrever aqui embaixo, tá? Da mesma forma, eu posso aqui vir na chave de resposta e indicar as respostas corretas. Então, a correta é quem selecionar a A e a C. Então, concluído, tá lá marcadinho, ó, qual que é a correta, certo? Qual outro tipo de resposta que eu tenho?
Lista suspensa. Não é muito, eu não uso muito, que é quando fica escondidinho, aí ele aperta para selecionar, sabe esses formulários de internet? Ah, qual que é a sua cidade? Aí você tem que clicar e selecionar a cidade. Lista suspensa é isso. Ele pode fazer upload de um arquivo, aí ele vai aqui perguntar se você quer salvar esses arquivos no seu Drive, porque vai ficar salvo no seu. Você concorda ou você desiste. E aí você põe aqui, eu quero um podcast. Põe as especificações, o que você quer que o aluno faça, e aí ele vai subir um arquivo aqui para você. Você pode pôr limitação de tamanho, você pode permitir só algum tipo de específico. Então, por exemplo, é um podcast, eu vou colocar um áudio, tá? Então, ele não pode mandar nenhum outro tipo de arquivo, ele não vai aceitar. Pode pôr um arquivo ou mais arquivos, no máximo 10, tá bom? Grade de múltipla escolha. Eu uso muito esse daqui. Então, por exemplo, eu fiz ali um gráfico, o aluno não tem jeito de fazer gráfico para gente. Como que eu tenho adaptado isso? Eu abro o GeoGebra, faço lá algumas opções de gráfico e peço para ele classificar de alguma forma aquilo para mim. Então, por exemplo, esse daqui era uma exponencial, eu pedi para ele classificar essa exponencial. Então, aqui, gráfico A, o gráfico B. Eu quero que você me diga se ele é crescente, ele é decrescente, certo? Aí o aluno vai indicar para mim. Ah, mas como que ele vai fazer isso? Vai ficar assim? Não, eu vou clicar aqui para vocês verem como que ele visualiza. Então, é assim que o aluno vai ver. Ele vai clicar aqui, pôr o nome dele, escolher a resposta aqui, por digitar respostas abertas, vai visualizar a imagem, pode dar play no vídeo, tá lá. Ele pode ampliar aqui a imagem ou assistir pelo YouTube. Se ele clicar aqui, vai abrir lá no YouTube. Não tá aparecendo, mas o vídeo tá correndo, viu, gente? Só no... E aqui é aquela de caixa de seleção, que eu posso pôr mais de uma questão. Aqui eu vou adicionar um arquivo, ó. Tá? Ele abre para o aluno adicionar um arquivo. E essa é a minha grade de seleção. Grade de múltipla escolha. Então, se eu acho que o A é crescente, eu vou por esse. Se eu acho que ele é decrescente, eu vou por este. A mesma coisa aqui, eu posso pôr essa ou posso pôr essa. Eu classifico esse gráfico aqui. Eu acho bem interessante essa opção, principalmente para gente de matemática. Eu tenho usado isso para em algumas situações. Então, por exemplo, uma outra imagem aqui que eu usei e que eu gostei muito foram as variações do gráfico da parada. Eu punha para ele, olha, o que, que mudou? Relaciona para mim qual que é a função de cada uma dessas letras. Então, eu punha lá, a A é tal função, a B é tal função. Vocês vão ver aqui, olha lá. Ele tá para cá, tá no meio e tá para lá. E punha a função para ele relacionar. Olha, quando soma, quando subtrai, quando eleva, o que que muda? Né? Então, ele tinha que indicar isso para mim. Foi o jeito que eu achei de trabalhar com o gráfico aqui em formulários com os alunos, tá? Como eu já... Aqui a gente pode alinhar ele diferente, mas esse aqui não vai mudar muita coisa. E terminei o formulário. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para a gente falar. Ah, do mesmo jeito que dá para fazer a grade de seleção de múltipla escolha, dá para fazer com mais de uma opção correta, certo? É do mesmo jeito, só que a caixinha para ele marcar duas, certo? E posso pôr quantas colunas eu quiser. Então, aqui, A, B, C. E eu quero pôr coluna 1,
coluna 2, coluna 3 e coluna 4. As respostas, vai ser mais ou menos assim que vai aparecer para o aluno. Então, a coluna A tem 2 respostas, a B aqui tem 2 e a C tem 3, tá? Então, ele soma lá já quais são as respostas corretas, tá? Terminei meu formulário, o que eu faço agora? Eu venho aqui na engrenagem para a gente configurar. Como eu abri o e-mail institucional, ele pôs aqui se eu quero restringir a SEDUC. Eu não acho isso legal, tá? Porque se o aluno tiver logado com o e-mail do Gmail dele, ele não faz. Eu gosto de limitar uma resposta, porque senão o aluno responde 500 vezes. Aqui, quando eu trabalho com respostas abertas, eu não envio imediatamente, eu ponho para enviar posteriormente. Eu não gosto que ele vê as perguntas certas, erradas ou os valores, porque eu só vou corrigir isso depois. Não vai ser na hora que ele terminou de fazer, né? E aí, é só eu fechar aqui no xizinho, porque todas as alterações, ó, são salvas automaticamente no Drive. Eu não tenho que apertar em lugar nenhum para salvar. Se quiser mandar o link no WhatsApp dos alunos, é só vocês virem aqui, ó, e copiar esse link. Abre lá o WhatsApp e manda no WhatsApp deles, tá? Eles vão abrir direto o formulário. Fecho o formulário, volto aqui para minha atividade. Olha lá, se eu clicar aqui de novo, ele vai abrir automaticamente tudo que a gente fez, certo? Ó, abre, como ele sabe que eu sou editora do formulário, ele abre para eu já nas perguntas. Se fossem os alunos, e se a atividade já estivesse pronta, ele ia abrir naquele formatinho de resposta, tá? Bom, como que eu corrijo esse formulário? Vou abrir um aqui que eu já fiz, só para vocês verem. Então, esse formulário aqui, ó, ele tem a opção das perguntas e aqui as respostas. Nas respostas, eu tenho, primeiramente, essa parte aqui do resumo, vai abrir assim para vocês. Então, aqui eu não uso essa parte. Se vocês quiserem explorar aí, eu não sou de usar. Como que eu corrijo esse formulário e é onde eu ganho tempo? Eu venho aqui nas perguntas, eu corrijo por aqui. Por quê? Nessas flechinhas aqui, eu vou passando de pergunta para pergunta. Então, a primeira não é o nome. Então, aqui, se eu passar para baixo, ó, eu vou ver todos os alunos que fizeram o meu formulário. A segunda pergunta, neste daqui, ó lá, segunda pergunta. Era uma pergunta de múltipla escolha. Todos acertaram, ó. O Google já corrigiu para mim. 8 respostas corretas. A terceira pergunta era uma pergunta aberta. Ele perguntava, por que você escolheu aquela alternativa? A primeira pergunta aqui do aluno, não tem identificação esse aqui, tá, gente? A gente só vê as respostas. Ele escolheu porque das duas foi a que ele chamou, a que ele olhou primeiro que chamou mais atenção. Se eu considerar essa resposta correta, eu posso clicar aqui no verde. Vai aparecer o 1 aqui. Se eu achar que está errado, eu vou clicar no X. Vai ficar 0. Eu também posso fazer isso aqui nas flechinhas, ó. E se eu achar que a resposta dele foi muito boa, desculpa, eu posso dar uma pontuação maior. Na hora que eu terminei de corrigir, aqui, ó, se eu desço, vai aparecer as outras respostas dos outros alunos. Porque mostra somente a imagem, respondeu isso daqui. Então, vou considerar essa certa. O outro, porque sim, né? Chama atenção, enfim. Terminei, corrigi todas, eu tenho que clicar em salvar. Se eu não clicar em salvar, ele não vai salvar a minha correção, tá? No caso aqui, eu não quero corrigir agora, então eu vou descartar. Vamos imaginar que eu corrigi. Como que eu vou ver quanto que cada aluno fez? Esse meu primeiro aluno, se eu descer aqui, ó, eu vou ver o nome dele e todas as respostas dele. No cantinho aqui de cima, vai aparecer quantas perguntas ele acertou. Então, esse formulário tem 18 pontos, ele acertou 2 de 18 pontos, certo?
Lógico que depois que a gente corrigir, ele vai mudar automaticamente esse valor ali, tá bom? Bom, no mais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui depois é só pôr aqui criar atividade, ele já vai aparecer. Ah, não, mas eu queria pôr um vídeo. É só pôr aqui, ó, o link ou o YouTube e pôr o vídeo aqui. Isso aqui não muda nada, viu, gente? Aqui é só um jeito de já ter um formulário linkado aqui. Então, o jeito que vocês postam a atividade não muda nada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Um grande beijo. Tchau!